Já tá dando para ver, Clara. Tá. Tá? Deixa eu aumentar aqui. Então, vamos lá, girls. Boa noite a todas, sejam todas muito bem-vindas à nossa Masterclass do Caos à Liberdade Financeira. Muito prazer, meu nome é Tayane Paixão, sou economista, apaixonada por finanças e tenho esse propósito muito forte comigo de realmente ajudar outras mulheres nessa jornada, de como construir essa vida mais leve, mais próspera, para que a gente realmente consiga ter essa clareza das nossas decisões, o quanto elas impactam na nossa vida financeira. Então, eu vou me apresentar brevemente para que vocês conheçam quem é a mentora de vocês. Eu sou mamãe do Gael, tenho um filho de 2 anos, ele é o amor da minha vida. E o meu propósito surgiu muito com a chegada do Gael na minha vida, né? Ele deu uma sacudida aí para eu realmente enxergar a vida com outros olhos, né? Então, eu digo que eu vim da favela do mundo, porque eu nasci e cresci na periferia, venho de uma família muito simples e venho construindo meu patrimônio do zero, né? Com o meu conhecimento em educação financeira e contribuindo na jornada de muitas outras. Eu amo viajar, conhecer novas culturas, amo, meu maior hobby, assim, é sair para jantar em lugares diferentes, conhecer realmente outras pessoas, outras histórias. Eu fiz um intercâmbio para a África do Sul, onde foi uma experiência que transformou a minha vida também, e foi uma conquista muito grande do lugar de onde eu vim, com toda a minha história de vida, eu conquistar esse marco, né, que realmente consegui bancar um curso, estudar fora do Brasil, eu consegui viajar com o meu salário de estagiária, inclusive tem um post no meu feed onde eu conto essa história, como é que eu me planejei para realizar o meu intercâmbio. E isso, gente, é a prova de que é possível sim. Com planejamento financeiro você pode tudo. E eu vou mostrar para vocês hoje na prática por onde começar, qual que é esse caminho, né, que fez realmente eu conquistar tantas coisas tão jovem na minha vida, mesmo saindo do zero, mesmo sem ter nenhum tipo de conhecimento no começo, mesmo sem ter alguém, alguma mentora, alguém para me apoiar e realmente encurtar esse caminho, tá? Então, eu trouxe alguns aspectos pessoais aqui. Eu adoro trilha, acampamento, pôr do sol. Eu sou super da praia. Eu me sinto muito conectada com a natureza, então tudo que envolve natureza eu amo, adoro atividades ao ar livre, e meu filho está indo no mesmo caminho, né? Que eu acho que o poder da influência e da convivência, e eu digo que eu sou uma mulher que levanta outras mulheres, através do meu conhecimento, através da minha história de vida e através desse movimento que eu estou criando com vocês aqui hoje, tá? Mas quem é a Thay profissionalmente? Como é que a Thay pode realmente nos ajudar? Bom, eu sou economista de formação, também já contei essa história para vocês, para quem me conhece, eu tenho umas carinhas aqui conhecidas. Me formei como bolsista na faculdade, me formei em ciências econômicas, sempre tive muito afinco por questões de lógica, matemática, eu adoro. Estou me pós-graduando em planejamento familiar, né, para realmente agregar cada vez mais valor à minha entrega e aprofundar o meu conhecimento nessa área que eu tanto gosto, que eu tenho tanto afinco. Sou certificada em mentor em desenvolvimento humano, desde que eu comecei a atender pessoas, né, e outras mulheres, há um ano e meio atrás, quando eu fundei a minha empresa, eu senti essa necessidade, né, de como entregar da melhor forma esse autoconhecimento para essas mulheres, né, como despertar isso. Então, essa certificação, ela veio muito nesse sentido, na criação do meu método, como é que eu poderia tangibilizar o meu conhecimento para contribuir na vida de outras pessoas. Hoje, eu sou influencer da Serasa, então eu participo da comunidade que eles criaram de influenciadores, junto pelo mesmo propósito, que é proporcionar esse conhecimento e educação financeira para outras pessoas, né? Já que o Brasil é um país tão escasso desse tipo de conhecimento, e isso reflete diretamente nas nossas estatísticas, que eu vou trazer aqui para vocês, principalmente estatística de endividamento, tá? Eu sou CEO e fundadora da Cash in Cash Academy, é a minha empresa
criada para focar em soluções digitais, focadas em educação financeira. Então, eu estou criando a minha trilha de desenvolvimento para conseguir contribuir na vida de vocês, independente de qual seja o status financeiro que você tem hoje, você consegue ter vantagens, né? E realmente eu consigo contribuir na sua jornada. Então, se você está aqui comigo hoje, contribua com essa experiência, compartilhando nas redes sociais e me marcando no Instagram. Eu vou amar ver todo o engajamento de vocês e bora criar um barulho. É super importante, gente, trazer essa visibilidade para que outras mulheres tenham a mesma oportunidade que vocês estão tendo hoje, de forma gratuita, de estar tendo essa experiência, o contato comigo, espaço aberto a dúvidas e acolhimento nessa noite, tá bom? Então, fico aí. Eu não sei se esse QR Code, ele tá válido, porque eu troquei o meu arroba, mas eu deixei o arroba aqui, tá bom? Tayane Paixão S é o meu novo Instagram. Então, eu já queria começar esse papo trazendo para vocês qual é o cenário atual e por que eu decidi trabalhar realmente com mulheres, tá? Gente, eu trouxe resultado da pesquisa de endividamento do consumidor, a PEIC, resultados de 2023, super recentes, onde apontam realmente uma crise financeira, tá? No Brasil, hoje, mais de 80% da população está endividada. O que é estar endividado? É você ter que recorrer a crédito, porque o seu salário, a sua renda, ela não está sendo suficiente para cumprir todos os seus compromissos financeiros, tá? Então, o que as pessoas fazem? Geralmente, elas recorrem a financiamentos, empréstimos, cartão de crédito, e é importante estabelecer para vocês uma dúvida conceitual, uma diferença conceitual entre endividamento e inadimplência, tá? Toda vez que a pessoa, ela vai lá, ela contrata um crédito, ela pega dinheiro emprestado e causa esse impacto de devedor, ela já se considera dentro dessa estatística de endividamento, de dívida, porque se você tomou um crédito, você vai pagar uns juros por aquilo que você está pegando, a mais, né, do que o dinheiro que você pegou emprestado, isso é dívida. A inadimplência é quando você deixa de honrar com a dívida que você fez. Então, são estatísticas diferentes, tá? Sempre as pessoas às vezes olham assim e falam, nossa, mas será que é tudo isso? É porque endividamento é uma coisa, inadimplência é outra, tá? Inadimplência é quando você deixa de honrar com o compromisso financeiro que você fez. Então, no cenário Brasil, nós somos, gente, a maioria da população, tá? A população feminina passa de 50% no Brasil, e nós estamos batendo recorde em endividamento, tá? Então, eu, como mentora, como educadora financeira, decidi trabalhar como mulheres, porque nós temos características de consumo totalmente diferentes da masculina, né? Do cenário ali masculino. E nós somos a maioria aqui entre endividadas. E, em contrapartida, o número da Bolsa de Valores das mulheres, né, a nossa representatividade na Bolsa de Valores, passa aqui de 1 milhão. Porém, nós representamos ainda somente 25% de todas as pessoas que investem na Bolsa de Valores brasileira hoje. Então, nós temos aqui um desafio de aumentar esse percentual, porque o fato de você investir na Bolsa de Valores significa que você sabe estrategicamente como multiplicar o seu dinheiro e como usar o mercado financeiro ao seu favor. Então, é aqui que a gente vira o jogo. A gente deixa de usar o dinheiro somente para ficar contratando crédito e a gente passa a emprestar parte do que a gente gera de renda para bancos, governos e empresas, tá? Investindo na Bolsa de Valores através da compra de ativos. Então, hoje eu vou deixar bem claro para vocês como é que funciona esse movimento, tá? E por que é tão importante a gente falar sobre isso. Porque já que somos maioria, bora levar esse país para cima, gente. Nós temos um dever social também de contribuir com a nossa nação. Então, vamos fazer a economia girar. E aqui eu trouxe para vocês a importância da gente falar sobre esse tema, para a gente não pagar o preço da ignorância. Por quê? A gente vê reportagens, a gente vê tantos influenciadores de conteúdo, vocês que são mulheres conectadas nas redes sociais, vocês têm acesso o tempo todo a essas informações. Mas mesmo assim, as pessoas, elas negligenciam isso o tempo todo. Elas deixam a gestão do dinheiro
para depois. Então, sabe que está ganhando e está gastando tudo que ganha, sabe que já não está sendo suficiente, sabe que ela está deixando dinheiro, perdendo dinheiro, deixando o dinheiro lá parado na conta. Tudo isso as pessoas sabem, mas o que elas fazem? Elas continuam deixando para amanhã, deixa rolar, deixa a vida me levar. E isso é culturalmente explicado no cenário Brasil, tá? Nós, gente, nós temos uma moeda que é uma moeda instável e é uma moeda inflacionária. Se a gente para analisar a história do real, o real não é uma moeda forte. A gente já teve várias mudanças de moeda ao longo da criação aí do Comitê Monetário do Brasil e nós temos uma moeda inflacionária. O Brasil, ele é um país caro para sobreviver, né? E o que indica isso para nós é a inflação. A inflação é a perda do valor do dinheiro no tempo. Então, os R$ 100 que você tem hoje, ele não vai valer você não vai comprar as mesmas coisas que você compra hoje com R$ 100 o ano que vem, na mesma data, porque ocorre essa desvalorização do dinheiro no tempo. E a gente só consegue se proteger disso investindo nosso dinheiro com rendimentos acima da inflação. Tá? Então, no cenário Brasil hoje, muito por causa de não ter educação financeira nas escolas, a gente acaba tendo acesso a esse tipo de conhecimento lá quando a gente está no buraco. Quando a gente vê que tá, nossa, realmente agora eu preciso de ajuda, eu vou buscar. E não tem que ser assim, tá? Então eu venho mostrar para vocês uma alternativa de preventiva e não de correntiva, para vocês não esperarem realmente estar no fundo do poço para fazer acontecer e para realmente ter uma vida próspera que a gente merece, tá? Então, hoje no Brasil, 70% das famílias têm dívidas, e no Brasil, a característica de juros, de dívidas, é altíssima, gente, é fora da curva. Se vocês pegarem para comparar, até com países de primeiro mundo, o nosso custo dessas dívidas, elas são muito altas, né, os juros. Então, por exemplo, eu até trouxe um exemplo real aqui de uma dívida de R$ 10.000 a 12% ao mês, que é a taxa média do rotativo do cartão, e ainda sendo bem conservadora, transformaria em 60 meses R$ 10.000 em R$ 9 milhões. Recentemente, até foram viralizadas alguns vídeos de meninas, né, que do Nubank, por exemplo, que ela estava devendo mais de 1 milhão de uma dívida de R$ 300 do cartão que ela não pagou. Isso acontece na vida real, gente. Isso é real por causa dos juros abusivos que a gente tem. Então, eu sempre falo, cartão de crédito estourou, ou você paga tudo, ou você não paga nada. Não entre no rotativo do cartão de crédito, porque isso é a pior coisa que você vai fazer na sua vida financeira. Você vai virar uma bola de neve e dificilmente você vai conseguir sair. Se você não está conseguindo pagar a dívida no valor real, imagina isso ajustado em pelo menos 12% ao mês. Vai multiplicar muito rápido. Então, fiquem atentos a isso. Então, eu trouxe para tangibilizar para vocês o tamanho do problema e o preço da ignorância, da gente realmente não ter esse conhecimento e não saber realmente como fazer para ser diferente, né? Então, eu trouxe aqui vários livros e trouxe insights de autores, né? Quando a gente para estudar sobre educação financeira, o que essas pessoas falam, né? Eu até trouxe esse daqui, o Ganhar Mais, Gastar Menos e Investimento, Ganhar Mais, da Denise, que ela é maravilhosa. Esse livro ele é específico para mulheres, né? Então, ele traz várias características femininas de compra que nós temos. Nós temos um custo variável muito maior do que o público masculino, porque nós temos essa tendência de gastar mais com aspectos de beleza, por exemplo, beleza, roupa, cuidados pessoais, a gente é mais atenta às tendências, e tudo isso faz com que nós tenhamos essa característica de consumo diferente, tá? Hoje, as mulheres, elas têm um papel ativo nas finanças das famílias, né? Então, por nós sermos a maioria aí da população, nós temos esse papel ativo, estatisticamente falando. Muitas mulheres são as provedoras dos lares hoje, muitas são mães solos. Então, conforme a gente vai aprofundando, vai ficando ainda cada vez mais complexo o contexto dessas mulheres. E por isso que esse conhecimento em educação financeira, ele é tão importante e ele transforma realmente vidas. Então, trouxe aqui alguns livros e o que eu identifiquei, né, com base na minha jornada e com base em todos os estudos de finanças que eu faço. De onde vêm as decisões financeiras ruins que a gente toma, tá?
Então, eu trouxe um ponto aqui de estudo para vocês, que é de economia comportamental. Então, a economia comportamental, ela ajuda a entender por que a gente faz escolhas que nem sempre são as melhores, né? Além de mostrar como que a gente pode tomar decisões financeiras de forma mais inteligente e forma mais positiva. Então, nós tomamos decisões financeiras ruins por causa de 4 fatores. O primeiro deles é a falta de informação, tá? Uma pessoa que não sabe fazer uma conta básica, gente, ela não tem noção, ela vai tomar decisões financeiras ruins por falta de informação. E isso aqui é um ponto muito importante, por causa, principalmente, de contatar crédito. Então, se você tem o sonho de comprar uma casa própria e você não tem o dinheiro para você pagar à vista, você vai recorrer a um financiamento. Entenda como é que um financiamento imobiliário funciona, porque os custos são altíssimos e você precisa entender o impacto que isso vai ter na sua vida financeira. Ai, tá, mas você está falando para deixar de viver o sonho? Não, muito pelo contrário. Eu amanhã estou indo buscar as chaves do meu imóvel, que eu estou esperando há 3 anos, e eu comprei parte do meu imóvel, foi financiado sim, porque para mim não valia a pena pagar totalmente à vista e não seria viável para o nosso contexto hoje, que a gente mora de aluguel, a gente tem outras prioridades, né? Então, a falta de informação, ela muitas vezes faz com que nós tomamos decisões financeiras ruins e que a gente perca dinheiro nessas decisões. Segundo fator que faz a gente tomar decisão financeira ruim é o contexto. Qual é o contexto de vida que você está vivendo? Se você está afogada, por exemplo, numa rotina de trabalho, você não consegue ter tempo para você pensar e se planejar, você está no contexto ruim. Se você só convive com pessoas endividadas, você está no contexto ruim. Se você convive com pessoas que só reclamam e que não têm uma visão positiva para a vida, você está no contexto ruim. E o contexto, ele interfere diretamente nas nossas decisões, gente. Isso é comprovado cientificamente, vários, inclusive o livro Psicologia Financeira, ele pega muito nesse ponto, tá? De contexto. Então, como é que a gente pode mudar o nosso contexto para que a gente tome decisões financeiras melhores e mais assertivas, que façam sentido para nós, e nós passemos a olhar para dentro, ter esse autoconhecimento, porque a vida financeira, ela só reflete em o que tem aqui dentro, tá? Isso é muito importante de falar. Terceiro ponto são as crenças. Então, qual que é a sua história de vida? Quais são as suas vivências? Se você vem de um ambiente de escassez em que sempre te faltou, isso vai interferir diretamente nas suas decisões financeiras. E geralmente são decisões ruins que a gente toma, porque crenças, elas podem ser positivas ou elas podem ser negativas, como as crenças limitantes. Então, se você vem de uma mentalidade de que, eu nunca vou ser rica porque isso não é para mim. Ai, mas viajar e ir para uma viagem internacional, isso não é para mim. Então, acho que tem alguma coisa, gente. Apareceu aqui. Saiu, voltou. Então, todas essas crenças, as nossas vivências, elas atrapalham nesse processo também. Por isso é muito importante, inclusive, eu faço exercícios com as minhas clientes sobre isso, para a gente olhar para a nossa história de vida e identificar os padrões que a gente tem repetido, tá? Porque geralmente vem das nossas gerações anteriores, a forma como a gente aprendeu e que a gente lida com o dinheiro hoje, tá? Então, isso é um ponto bem legal para vocês começarem aí a plantar as sementinhas. O quarto ponto é gatilho mental. Nós somos impulsionadas a comprar o tempo inteiro. O marketing e a publicidade tem um papel muito importante nisso, né? Que é o convencimento à compra. Então, muitas vezes a gente se deixa levar pelos gatilhos mentais. Às vezes você foi no shopping para comprar um tênis, mas aí você não estava realmente focada na compra do tênis, ficou passando em várias lojas, viu blusinhas na promoção com 60% de desconto, 60% de desconto eu não posso perder. Vai lá e compra. Tudo isso é gatilho mental de ancoragem de preço que foi utilizada para que você comprasse. Então, muita atenção aos gatilhos mentais, porque isso também faz com que a gente tome decisões financeiras ruins, se você não está com clareza do que você pode comprar, de quais são os seus limites, do seu planejamento, de quais são as suas metas, porque muitas vezes, gente, a gente deixa de viver as coisas que a gente quer, não é porque a gente tem dinheiro, é porque a gente não tem foco.
E aí a gente usa o dinheiro que era para estar sendo investido nas nossas metas, na viagem de fim de ano, em coisas supérfluas. Então a gente compra iFood quando não era para comprar, a gente compra blusinha quando não tem necessidade, e às vezes até desperdício, porque a gente compra coisas que nem cabem no nosso guarda-roupa, que não combina com nada, e mesmo assim a gente compra para preencher geralmente um vazio interno, tá? Seja um tédio, seja ansiedade, seja alguma questão emocional que você está vivendo que pode estar refletindo aí. E gatilho mental só reforça isso. Então estejam atentas, tá? Ai, meu Deus, peraí, gente. Voltou. Então, por que eu decidi trazer sobre isso para vocês? Porque a educação financeira tradicional, ela foca em mudar pessoas. E, gente, mudar pessoas é muito difícil. Imagina o nosso cérebro como se fosse uma raiz. Quanto mais velho a gente for, maior essa raiz, tá? Então, quando você vai olhar conteúdo de finanças e o que é ensinado de forma gratuita por aí, o que geralmente eles focam? Ai, mas você precisa mudar o seu mindset, você precisa mudar a sua mentalidade. Mas como é que eu vou falar para uma pessoa mudar a mentalidade dela se ela é uma pessoa cheia de crenças que nem ela imagina que ela tem? Não tem como. Primeiro a gente tem que trabalhar toda essa questão interior para depois entender como é que isso impacta na nossa vida financeira. Então, entende que é um processo, é um passo antes de autoconhecimento, de você ver realmente tudo, uma autoanálise do que você está vivendo hoje, você começar a observar os seus comportamentos, para aí sim você realmente começar essa mudança de mentalidade. Outro ponto, ai, mas você precisa fugir da poupança, você deixa o dinheiro na poupança, você perde dinheiro. As pessoas fazem aquilo que elas têm familiaridade. Então, poupança é um dos investimentos mais antigos do Brasil. E provavelmente nós, né, vocês já devem ter ouvido falar, se você perguntar para sua mãe, para sua avó, aonde que elas vão investem o dinheiro, elas vão falar para colocar na poupança, porque é o investimento mais conhecido. E o nosso cérebro, ele tende a ir no que é familiar para nós. As nossas escolhas são condicionadas no que a gente conhece, tá? Então, essa questão da familiaridade, ela pega muito, né? Porque o nosso cérebro, ele fica incomodado com coisas novas, porque a gente tem que demandar muita energia mental para a gente conseguir fazer aquela mudança na nossa vida, tá? Por isso que quando fala, fugir da poupança, você tem que pensar nessa familiaridade, como é que você pode se familiarizar com outros tipos de investimentos que são mais rentáveis e você realmente entender o impacto disso, tá? Nas suas finanças. Outra coisa, mas você precisa fazer análise de custo-benefício. Cuidado com essas dicas de internet, gente. Por quê? O que é análise de custo-benefício? Você pegar aí pelo menos 3 opções de algo que você vai comprar para você fazer essa escolha. Por que é ruim você focar na análise de custo-benefício? Por quê? Existe um termo que se chama sobrecarga de escolhas, tá? Quando a gente é sujeito a muitas opções, então vou dar um exemplo no supermercado. Sempre quando vocês forem no supermercado, levem a listinha de compras. Por quê? Senão acontece a mesma coisa no shopping. A gente fica passeando por todas as prateleiras, acaba consumindo, comprando coisas que a gente não precisava, que não é o que a gente foi para comprar, tá? Então, se atentem a isso, de sempre se preparar para tudo que vocês vão fazer. Então, a sobrecarga de escolha vem quando a gente vê a prateleira de massa de tomate, e aí, se você for seguir a dica de análise de custo-benefício, você teria que ficar pelo menos ali umas meia hora olhando qual massa de tomate tem o melhor custo-benefício para você escolher a marca. Isso não funciona no nosso dia a dia, não funciona na nossa vida real, que a gente não tem muito tempo para parar para pensar nessas coisas e olhar minuciosamente. Então, a gente precisa ser estratégica ao usar a nossa energia. Então, faz muito mais sentido você gastar energia se planejando para esse momento de ir ao supermercado, do que lá no supermercado ter uma sobrecarga de escolha com um monte de coisas na sua frente e você ali acaba ficando de saco cheio e pega qualquer um, tá? Então, façam escolhas, essas trocas inteligentes. Outra coisa que a gente ouve por aí, mas você se precisa se planejar. Tenho certeza que vocês já ouviram muito isso, e é para isso que vocês estão aqui hoje.
Só que para a gente se planejar, primeiramente, a gente precisa sair da inércia que a gente vive no piloto automático. A gente usa muito mais o nosso sistema emocional do que o nosso sistema racional para tomar decisões do nosso cotidiano, né? Então, como é que você, como pessoa, como mulher que quer realmente ter essa vida financeira transformada, você sai da inércia, né? Exatamente criando hábitos novos para sua rotina, se interessando pelo assunto e trazendo isso para que se fique cada vez de forma mais fácil no seu dia a dia, porque isso vai te despertar e vai te tirar do piloto automático. Então, se você tem 25 anos e você aprendeu que você assim, o seu modelo de dinheiro é esse, é ganhar e gastar tudo que você recebe, você precisa sair da inércia, entender as opções e realmente começar essa transformação, tá? Então, o meu convite para vocês hoje é realmente esse, sair da inércia e começar a ver outras possibilidades que existem. E eu sempre falo, gente, que sucesso, ele não está na nossa força de vontade, ele está na construção de bons hábitos. Poucos, mas bons hábitos que a gente conseguir colocar na nossa vida de forma constante vão refletir diretamente nos nossos resultados financeiros, tá? Eu trouxe até a indicação desse livro maravilhoso, que ele fala muito sobre isso, tá? Você tornar mais fácil o que é mais importante. Então, traz essa provocação para a gente olhar para a nossa rotina, para o nosso contexto de vida, de como é que a gente pode tornar as coisas mais fáceis, já focando também nessa mudança de contexto, para que você não deixe de fazer o que precisa ser feito, tá? Então, vou dar um exemplo da academia. Recentemente, eu comecei a cuidar melhor da minha saúde e ir para academia. Se eu não me organizar previamente para estar na academia, eu não consigo ir, porque a minha vida ela é muito dinâmica, eu tenho reunião, aparece coisa do nada para fazer, e é tudo muito rápido, muito dinâmico. E na nossa vida financeira também é assim, gente. Então, eu vou falar um pouco sobre isso, que é o primeiro hábito que a gente tem que construir quando a gente quer essa transformação de vida, que é o hábito de você se pagar primeiro, tá? Então, quando você recebe o seu dinheiro, de pronto, você já tem que reservar uma parte para o seu eu do futuro e não ficar somente focada nos seus desejos, nas suas vontades, do seu eu do presente, tá? Por quê? A nossa segurança cabe a nós mesmas construí-las, tá? Eu vou trazer um gráfico bem legal para vocês sobre o nosso ciclo financeiro da vida, que mostra exatamente o processo que a gente passa até chegar ali no declínio, que é onde a gente se prepara para a aposentadoria, tá? Então, isso é bem importante de vocês pararem para refletir como as suas decisões que você toma hoje já estão construindo o seu futuro, tá? Tudo que a gente está plantando hoje, a gente vai colher lá na frente. Então, isso é tanto para coisa, vocês estão vendo o slide? É tanto para aspectos bons quanto aspectos ruins, tá? E beleza, tá, entendi. Entendi. Eu vi até uma interação aqui no chat. Como que eu faço? Então, quero mudar, quero administrar o meu dinheiro, por onde que eu começo? Se vocês me acompanham nas redes sociais, gente, eu sempre venho falando sobre isso. Faz parte do meu jeito de ensinar, de forma didática, de forma prática, como é que vocês realmente podem dar esse próximo passo, olhando aí, principalmente que a gente está no último trimestre do ano, faltam 3 meses para a gente começar uma nova página da nossa vida, né? Um novo ano, 365 novas oportunidades. Parece clichê, sim, mas é verdade. E vocês não têm que parar para pensar no próximo ano, lá no dia 31 de dezembro. Vocês já têm que começar a se preparar para o ano que vocês querem viver agora, porque você tem 3 meses para se organizar, para se planejar, para que você já tenha um plano a ser executado para 2025. E planejamento é sobre isso, é a gente trabalhar a nossa visão de longo prazo, é a gente se anteceder das coisas e não deixar a vida levar a gente, porque nós somos mulheres ocupadas, a gente tem muita coisa para pensar, muitas coisas para fazer. Então, foquem na construção de poucos, mas bons hábitos, tá? Então, vou falar para vocês um método que é muito falado em finanças, mas que vocês não devem seguir à risca, tá? Eu vou explicar por quê.
Cada vida financeira, gente, é única. Então, cada mulher aqui tem a sua bagagem. A Clara tem a bagagem dela, a Isabela tem a bagagem dela, a Michelle tem a bagagem dela. Vocês têm experiências de vidas diferentes, contextos diferentes, salários diferentes, metas diferentes. Então, não faz sentido nenhum ter um percentual fixo que seja aplicado para todas vocês, tá? Então, esse daqui é um norte de como é que vocês podem aplicar aí para executar e conseguir fazer, tá? Então, eu sempre falo isso. Não tem regra padrão, a gente tem que encontrar o que é melhor para nós, o melhor cenário para a gente viver realmente com mais qualidade de vida. Então, o método 50-30-20, ele vem com esse objetivo de dar mais clareza de como é que a gente pode começar a deixar de trabalhar para pagar contas e passar a investir realmente nos nossos objetivos, tá? Então, você pega o seu salário, vamos supor que você tem um salário aí de 3 mil reais. Tá, hoje eu tenho um salário de 3 mil reais, mas eu pago aluguel, eu pago conta de água, eu pago conta de luz, eu que sustento a minha casa praticamente, gastos de alimentação, aí eu faço faculdade, e aí tem uma bolsa, pago 50%, consigo me virar com esses 3 mil reais. Mas no final do mês não sobra nada, eu fico zerada. Primeira análise que vocês têm que fazer, gente, e eu até deixei o agrupamento aqui para vocês lembrarem depois como é que vocês fazem esse movimento de análise aí, tá? Os seus gastos fixos, que a gente chama de despesas essenciais, que são as despesas para sua sobrevivência, são gastos que não podem ser eliminados. Você precisa deles para você viver. Eles devem representar, no máximo, 50% da sua renda. Se você somar todos os seus gastos fixos, né, os seus gastos essenciais que você precisa para sobreviver, e eles ultrapassarem esses 50%, isso daqui já é um ponto de alerta. Por quê? Porque são despesas que a gente não consegue negociar facilmente. Então, um aluguel, por exemplo, a gente não consegue ir lá para o proprietário e falar, olha, eu estou com o meu orçamento estourado, vamos negociar o preço. Não é bem assim que funciona. Teria que buscar uma nova casa a um preço mais acessível para você dar uma desafogada e você conseguir realmente atacar nas outras coisas. Então, quando o dinheiro de vocês ele não é suficiente, a gente só tem dois caminhos. Ou a gente otimiza essas despesas, ou a gente faz mais dinheiro, tá? Então, eu vou entrar primeiro na otimização de despesas e depois eu vou falar um pouco sobre como é que a gente ganha mais dinheiro. Então, se os seus gastos essenciais eles estão passando de 50%, já é um ponto de atenção. A gente precisa encontrar uma estratégia para diminuir esses gastos essenciais ou você trabalhar um pouco mais, pelo menos por um período, até a gente conseguir otimizar essas finanças aí, tá bom? Segunda categoria são os gastos não essenciais. Então, é tudo que a gente gosta. São os nossos hobbies, happy hour, alimentação fora de casa, porque uma coisa é você comprar no supermercado para você se alimentar no almoço e na janta. Outra coisa é você pedir delivery no açaí do café da tarde, tá? Isso são coisas diferentes, porque está associado ao lazer e não à sobrevivência, à alimentação, tá? Então, se for alimentação de mercado, é gasto essencial. Se for compras que a gente faz, por exemplo, lanche, outras coisas, né, mais associado a lazer, é aqui em não essencial, tá? Então, aqui que entra a maquiagem, as blusinhas, as coisas que a gente poderia abrir mão por um tempo, por um objetivo maior, tá? Então, quando vocês forem categorizar as despesas de vocês, sigam essa lógica. E 20% para estudos, reserva de emergência e investimentos. Por que, gente, é tão importante? Essa daqui é a caixinha, a mais importante que vocês precisam se organizar para começar a juntar dinheiro. Tá, mas as minhas despesas já estão aqui essencial, já vi que está em 70%, e aí os outros 30% eu gasto com essencial, eu não tenho dinheiro para investimento. Será que realmente você não tem? Ou a gente precisa otimizar essas despesas para que passe a sobrar? Se realmente não tem, a gente vai partir para aumentar a renda, tá? Então, encontrar a melhor estratégia para você começar a fazer dinheiro, monetizar algum conhecimento que você tem, alguma habilidade no seu tempo livre, para que você consiga sair desse cenário ruim, porque 70% de gastos essenciais não é um cenário legal, você não vai conseguir crescer
crescer nesse contexto, tá? Então, 20% iria aqui para estudos. Por que estudos, gente? Porque muitas vezes o que impede da gente dar o nosso próximo passo é a falta de conhecimento. Então, às vezes, a gente precisa realmente de algum conhecimento específico, alguém ali para ajudar a gente destravar e realmente ver as coisas fluindo na nossa vida. Então, isso pode ser em qualquer área da vida que você tenha, seja para contratar uma nutricionista, seja para cuidar da sua saúde, para alguma coisa que você está passando, um aspecto psicológico, tudo isso é investimento porque é em você, algo que vai contribuir para o seu crescimento, tá? A reserva financeira, a reserva de emergência, ela é a nossa primeira meta de investimento. Se você não tem nada de dinheiro guardado, essa deve ser a sua primeira meta, porque a reserva de emergência, ela garante o nosso presente agora, uma segurança maior para o nosso presente. Se nós, principalmente para os que empreendem, se nós virmos a faltar, se a gente tiver que ficar ausente e não puder trabalhar, quanto tempo o dinheiro que você tem te sustentaria? Muitas de vocês vão responder muito baixo, geralmente, né? Todas as conversas que eu tenho, esse número é muito baixo. E a gente tem que ter, no mínimo, gente, no mínimo, 4 meses do nosso custo de vida, tá? E aqui não é 4 meses do salário, é 4 meses do seu custo de vida, porque dependendo de como está o seu contexto financeiro, o seu custo de vida pode estar maior do que o seu salário, tá? Por quê? Às vezes você usa o cartão de crédito como extensão do seu salário, às vezes você pode estar usando cheque especial, então é importante entender isso, que é o seu custo de vida. Quanto eu precisaria para me manter dentro aí de 6 meses, né? Se eu não ganhasse nada, se eu não tivesse salário, se eu não tivesse nada, quanto que eu precisaria para me manter nesse período? É assim que você calcula a sua reserva de emergência. E aí, a gente parte para multiplicar o nosso dinheiro. Por quê? Gente, a primeira função do dinheiro na nossa vida é garantir a nossa segurança. Depois que a gente garante a nossa segurança, a gente parte para o segundo nível, que é realizar sonhos, tá? Metas e sonhos de vida, porque a gente não veio aqui só para pagar boleto. A gente está aqui porque a gente merece uma vida abundante, uma vida com viagens, com realizações, e tudo que você quiser, você consegue com planejamento financeiro. Então, o dinheiro é usado primeiro para garantir segurança, depois para realizações, e terceiro, para ajudar pessoas, porque nós também temos essa contribuição. Quanto mais abundante, mais próspera você for, mais pessoas você consegue impactar, porque o dinheiro, ele transborda. Quanto mais dinheiro a gente gera, mais pessoas a gente consegue impactar. Desde a nossa família, ajudando o nosso pai, a nossa mãe numa dificuldade ou em algo que a gente pode proporcionar para eles, desde as pessoas com quem a gente nem conhece, né? Quantas pessoas estão por aí precisando, passando necessidade, e nós, como pessoas prósperas, podemos transbordar na vida dessas pessoas. Então, olhem finanças, gente, o poder disso não é somente construção pessoal, é o impacto que você vai ter na economia, no Brasil, em tudo, tá? Então, pensem mais além, não fiquem focadas somente no dinheirinho ali que você ganha. Você tem potencial e você pode multiplicar o seu dinheiro através dos investimentos, tá? Com tempo e juros compostos. E aí eu vou trazer um gráfico que vai ficar muito claro, vocês vão sair daqui convencidas a se tornarem mulheres investidoras, né? Então, trazendo aqui o conceito do ciclo financeiro da vida. Como é que ocorre essa evolução financeira na nossa vida? Gente, nós, aqui na etapa de desenvolvimento, é como nós somos crianças, tá? 100% dependentes ali de terceiros para a gente suprir as necessidades e os nossos desejos. Então, aqui a gente não gera renda. Na etapa de desenvolvimento, você está crescendo ali. Na etapa de introdução, é quando você ainda pode contar com os seus pais, mas você já começa a gerar renda, tá? Então, aqui pensa lá no seu primeiro emprego, seu primeiro estágio, ou menor aprendiz. Aqui é a etapa de introdução, quando você começa a se tornar uma pessoa economicamente ativa. A etapa de crescimento é quando nos tornamos mais estabelecidos na nossa vida profissional e na nossa vida familiar, que eu acredito que seja o momento de vida de vocês hoje, tá? Que é onde a gente trabalha e a gente tem ganhado o nosso dinheiro e evoluído financeiramente, já tem algum tempo aí de carreira, já tem um pouco de noção do que a gente quer trabalhar, do que a gente quer executar na nossa vida, tá? No nível de maturidade, a gente atinge o nosso auge de carreira. Então, já é um salário maior,
com um tempo de trabalho maior, então você já tem maturidade aqui, já tem família, então a gente está falando de uma idade ali de mais ou menos seus 30, 40 anos, tá? Depois que a gente passa por essa fase, mais assim, 45 anos, a gente começa ali. Algumas pessoas mais tarde, outras mais cedo, mas naturalmente ocorre um declínio, tá, gente? Que é quando a gente tem perca de energia e produtividade e a gente passa a pensar na aposentadoria somente nesse momento. Então, qual que é o nosso maior erro aqui no Brasil? A gente passa por todas essas etapas e aí, quando a gente chega no declínio, é que a gente vai parar para pensar na aposentadoria. Quando, na verdade, a gente tem que usar o tempo e os juros compostos a nosso favor e começar a pensar na aposentadoria o quanto antes. O ideal é que a gente passe a guardar esse dinheiro para o futuro na etapa de introdução. E a gente falha muito aqui, porque a gente entra no trabalho e ninguém explica para a gente que a gente tem que fazer isso com o dinheiro. A gente compra as nossas blusinhas, as nossas coisas, mas a gente não está pensando, a gente está fazendo o quê? Contando com a Previdência Social, né? Com o INSS. Mas o INSS, hoje a gente vive uma crise na pirâmide etária do Brasil. A pirâmide etária não é mais uma pirâmide assim, né? Se vocês pesquisarem a imagem aí no Google, ela está mais achatada assim, ó. Porque nós temos cada vez mais menos pessoas nascendo e hoje não sei se vocês estão acompanhando, mas está acontecendo aí a reforma de previdência, o governo aumentando cada vez mais a idade de contribuição. Então, aposentar, gente, é algo que está ficando cada vez mais difícil e a gente não sabe se quando chegar a nossa vez, o contexto econômico que o Brasil vai estar para cobrir esses gastos que a gente vai ter. Porque aqui na etapa de declínio, a gente já tem essa perca de produtividade. Depois, na aposentadoria, é quando a gente para de trabalhar. Então, a gente tem menos renda e mais custo, porque aqui começa a aparecer doença, se a gente não teve uma vida saudável, e aí eu falo que todas as decisões de hoje, elas refletem no nosso futuro. Então, se a gente passou a vida inteira sem cuidar da nossa saúde, esses problemas vão começar a aparecer. Seguro é mais caro, convênio é mais caro, porque você já está cada vez mais perto do final da vida, ali, da sua idade, que geralmente tem mais esses custos, tá? Então, qual é a mudança que a gente tem que fazer aqui para virar o jogo, tá? Não depender do governo, primeiramente, a gente tem que criar a nossa previdência complementar, investindo o nosso próprio dinheiro, tá? Então, beleza, tá? É importante, sim, contribuir com o INSS. A gente tem um teto, para quem não sabe, é R$7.000 que o governo paga. Se você tiver, assim, um monte de requisito, um monte de critério para você pegar esse teto do INSS, tá? Grande parte das pessoas aposentadas no Brasil hoje ganham, em média, R$3.000 de aposentadoria, mas o teto é R$7.000, tá? E aí, na etapa de maturidade, gente, vamos supor que você é uma pessoa que conseguiu crescer na carreira, você já conseguiu um salário legal. Então, nos nossos 40 anos aqui, a gente já quer ter um salário de, no mínimo, aí, R$20.000. E aí, imagina essa queda, você é acostumada com um padrão de vida de R$20.000, um salário de R$20.000, e aí, do nada, você aposenta, tira essa renda que vem, né? E aí você tem um decréscimo ali para R$7.000. Esse impacto, ele é gigantesco, porque ali você já está acostumada com o seu estilo de vida, você já tem um carro caro, já tem uma casa que tem muitos custos, né? Então, a tendência é você passar aí um pouco de dificuldade, de repente ter que recorrer a crédito, recorrer a terceiros, e a gente não quer isso, né? E que eu sempre falo para vocês, quem garante a nossa segurança somos nós mesmas, nós temos que cuidar da nossa segurança. E a aposentadoria, cuidar do seu eu do futuro, é sobre isso, é não esperar a nossa idade aqui de declínio. A gente tem que começar o quanto antes, porque a gente tem o privilégio de começar com pouco dinheiro, quando você começa a investir cedo para sua aposentadoria, tá? Então, se a gente deixa para investir aqui na maturidade, no declínio, já está muito perto da aposentadoria, você tem que despender muito mais dinheiro, porque os juros compostos já não vai ter um impacto tão grande, entende? Então, eu trouxe um gráfico aqui que vai deixar muito claro para vocês que quem entende de juros compostos ganha e quem não entende perde, porque sempre vai estar contratando crédito a juros altíssimos e caros, tá? Então, vamos supor que você realmente vai entrar na onda da TAI, quer mudar de vida, vai começar a investir R$500 por mês, tá?
Aqui é um cálculo de juros compostos. Eu considerei uma taxa de juros mensal aqui de 1%, tá? Já considerando investimentos assim mais de longo prazo e também de renda variável, tá? Na renda fixa, dificilmente a gente conseguiria uma rentabilidade de 1% ao mês. Mas, começando aqui, um valor inicial de R$ 500 mensalmente, você vai lá e todo mês você recebeu o seu salário, você vai se pagar primeiro, pagar o seu eu do futuro, separando R$ 500 aí para os seus objetivos. Tá, e precisa ser só para aposentadoria? Se eu pegar R$ 500, é o que eu tenho para investir para tudo que eu quero fazer, para o carro, para a casa. O ideal, gente, é a gente começar com o que a gente tem, tá? Então, se você tem R$ 100, coloque R$ 100 lá e tenha como objetivo ir aumentando esse volume de aportes ao longo do tempo, tá? Então, num cenário que você tem R$ 500 para investir para o seu futuro, e você vai fazer isso mensalmente durante 25 anos, você teria saído do seu bolso R$ 150 mil. E quando eu falo do poder dos juros compostos e do tempo, é isso daqui, ó. O total que você teria ganho em juros seria de R$ 798 mil. 150 saiu do seu bolso, R$ 798 mil, o seu dinheiro trabalhou para você, rentabilizando, pagando juros compostos ali de forma mensal, tá? No total, você teria um patrimônio acumulado aí de R$ 949 mil. De novo, tá? E R$ 500 não faz parte da minha realidade. Hoje eu não tenho R$ 500 para investir. Comece com 100, comece com 200, com o que você tiver e se comprometa com você mesma, tá? Gente, 1 milhão investido te renderia uma renda passiva de pelo menos R$ 10 mil no mês, tá? Isso como complemento. Então, imagine se você contribui com o INSS, você consegue pegar o teto de 7 mil e aí você ainda tem mais 10 mil de complemento de renda. Com 17, você viveria muito melhor do que com 7, não é mesmo? Então, se atentem a isso. Sempre quando vocês pensarem sobre patrimônio, é jogo de longo prazo, gente. Investimento é jogo de longo prazo. E para isso a gente precisa trabalhar a nossa mentalidade, a nossa inteligência financeira, tá? Porque se você quer realmente se tornar uma mulher próspera e quer cuidar do seu futuro e da sua família, é jogo de longo prazo. Não é da noite para o dia que você vai aparecer aqui rica, milionária. A não ser, gata, que você tenha muita sorte, você tenha aí alguma herança, ou você ganhe na Mega Sena, mas não podemos contar com a sorte. Vamos fazer a nossa parte, né? Que o universo ele retribui em dobro tudo que a gente faz. Então, poder dos juros compostos e do tempo. O melhor dia para a gente começar foi ontem, e o segundo melhor é hoje. Quanto antes vocês começarem, estamos no dia 10 de outubro, ainda é tempo de você começar a investir o seu dinheiro. E aí, todo mundo fala isso, né? Ai, mas você precisa se organizar para ter mais dinheiro. Mas você sabe como fazer isso de forma estratégica? Existe um caminho, gente, que é falado por diversos profissionais e um método validado que eu percorri, que as minhas clientes percorreram, e que é muito claro isso, que começa com a nossa mentalidade, tá? Se a gente quer ser estratégica e intencional nas nossas finanças, a gente precisa trabalhar primeiramente a nossa mentalidade. Então, fazer um exercício de autoconhecimento, porque o dinheiro, por si só, ele não vai causar toda essa transformação. O que vai causar realmente é a vida que você quer viver, o que você quer conquistar com esse dinheiro, porque o dinheiro, ele é um meio de você conseguir o que você quer, mas ele não é o fim. Então, muitas vezes, a gente fica só focada no meio, que é o acúmulo de dinheiro. Mas o acúmulo de dinheiro, por si só, ele é vazio. A gente precisa ter o fim para se manter engajada e a gente se manter muito motivada nessa construção de patrimônio, tá? Então, qual é o fim? O que é que você quer fazer com esse dinheiro que você vai acumular ou com o dinheiro que você está poupando no mês a mês? Qual é o seu mural dos sonhos? Quais são as metas que você quer trabalhar? Você tem clareza, né? Então, muitas falam, ai, tá, eu tenho sonho na casa própria. Tá bom, mas aonde que é essa casa? Quantos metros quadrados tem essa casa? Essa casa, ela tá pronta ou você vai comprar um terreno e você vai construir, né? Quantos quartos vão ter essa casa? Ela tem jardim? Ela tem piscina? Todas as vezes que a gente for sonhar, gente, a gente tem que ser
detalhista com os nossos sonhos, porque isso ajuda a tangibilizar. Então, quando você fala, o meu sonho da casa própria, entenda qual é essa casa que você quer conquistar, né? Como eu compartilhei com vocês, amanhã eu estou indo buscar a chave do meu apartamento, que eu chamo de casa porque parece mais uma casa do que um apartamento. E eu sabia exatamente tudo que eu queria. Eu fiz uma pesquisa de mercado, eu fui visitar em vários lugares, né, para ver realmente o custo do metro quadrado, a projeção de quanto valorizaria essa casa no futuro, o bairro. Várias coisas foram muito intencionais na escolha da compra do imóvel, porque é o meu sonho. Eu tenho que sonhar em detalhes, eu tenho que saber exatamente o que eu quero. E muitas vezes vocês não têm essa clareza. Vocês falam que vocês querem melhorar as finanças, mas é para quê? É para viajar? É para viajar todo ano? Quais lugares você quer conhecer? Porque se você não tiver esse porquê, e esse porquê ele ser muito forte, no dia a dia você vai deixar esse dinheiro escapar das suas mãos, gastando com coisas que não estavam no planejamento, tá? Então, a mentalidade, ela precisa estar muito alinhada, gente, porque prosperar é de dentro para fora. Primeiro a gente entende realmente como é que a nossa mente funciona, qual é o modelo de dinheiro que a gente criou, para depois a gente realmente criar um plano de execução e ir para o ponto B. Mas primeiramente é diagnóstico, é entender, pontuar o poder das finanças comportamentais, entender como o seu cérebro funciona, e tudo isso a gente trabalha com a nossa mentalidade, tá? Depois que você entendeu aí, mais ou menos, né, fez alguns exercícios, entendeu o que é que está te impedindo, quais são esses bloqueios, obstáculos comportamentais que você tem, aí sim é hora de você realmente criar esse plano, exatamente as metas do jeito que você quer. Então, eu quero tal casa, eu vou comprar essa casa de tal jeito, vou financiar uma parte, vou juntar esse dinheiro de entrada e vou comprar ela em 25 de outubro de 2026, né? Então, se a gente não colocar datas, a gente não colocar prazo para os nossos sonhos, a gente vai procrastinar. Isso é do ser humano, é comprovado, gente. A gente procrastina porque você não se comprometeu. Você quer, mas você não se comprometeu com o prazo. E aí você vai colocando as coisas do dia a dia na frente e acontece aquilo lá. A gente vai sempre deixando para depois. Nunca é hora de fazer, nunca é hora de investir. E nisso a vida passou, a gente chega e não fez as coisas que a gente gostaria de fazer, tá? Então sejam intencionais e estratégicas em todas as decisões que vocês forem tomar daqui em diante. Por quê? O que você ganha quando você se relaciona bem com o seu dinheiro? Primeira coisa, gente, você ganha tranquilidade. É uma paz interior que não tem preço. Não tem preço você receber o seu salário e você saber exatamente o que você vai fazer com ele, de forma que você consiga pagar as suas contas em dia, mas que você consiga viver bem. Porque o dinheiro, ele é para isso, é para a gente viver bem, para a gente ter qualidade de vida. Se você não está conseguindo ter qualidade de vida com o seu dinheiro, tem alguma coisa errada. Então, essa tranquilidade é um negócio que é maravilhoso, é uma paz interior, você faz as coisas sem culpa, né? Então, se você vai comprar suas maquiagens, você vai comprar sem culpa, porque você se planejou para aquilo, você sabe que você pode gastar R$ 500, que não vai fazer falta, que o dinheiro das metas estão lá, que você vai ter o prazer de entrar na loja e escolher os seus produtos, né? Então, essa tranquilidade é incrível, é maravilhoso, só quem vive sabe. E é muito bom a gente pensar nisso, né? De que não é normal, gente, ter preocupação e ter que ficar ansiosa, sabe? Preocupada como é que você vai pagar as contas. Não é normal, a gente não merece isso. A gente trabalha todos os dias, então valorize o seu tempo, sabe? Valorize o seu trabalho. Você passa lá o dia todo se dedicando para ganhar esse dinheiro. Use esse dinheiro de forma inteligente. Segunda coisa é autonomia. A nossa autonomia, na nossa tomada de decisão, ela muda completamente quando a gente se relaciona melhor com o dinheiro. O que é autonomia, gente? É realmente a gente poder fazer as escolhas do jeito que a gente quer de forma estratégica. Então, é realmente sentar, fazer conta, encontrar as melhores opções, você saber exatamente para onde seu dinheiro está indo, de forma autônoma. Então, quando eu falo de independência financeira, é sobre essa autonomia, de você realmente conseguir usar o seu dinheiro
para conquistar as coisas que você quer, sabendo exatamente o que precisa ser feito, tá? Limites vão precisar ser criados? Sim, porque um planejamento financeiro é esse mapa que você sabe quanto que você ganha, quanto que você gasta, quanto que vai para investimentos, em que período você vai bater as suas metas, se vai demorar 3 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos, não importa. Pode demorar meses ou até anos, mas com planejamento financeiro você vai conseguir. E planejamento traz muito essa questão de autonomia. E o terceiro ponto é a liberdade, gente. Dinheiro é sinônimo de liberdade, de você se vestir do jeito que você gosta, de você frequentar os lugares que você quer, de você realmente investir nas coisas que são importantes para você, né? De construir realmente a sua liberdade. E isso é muito individual de cada mulher, porque liberdade para mim é uma coisa, para você é outra. Para mim, por exemplo, sei lá, ir fazer massagem. Isso para mim é um sinônimo de liberdade, de eu conseguir ter um dinheiro no meu orçamento para eu ir lá e me permitir um dia inteiro de massagem e de cuidados pessoais. Isso é sinônimo de liberdade. Um carro do ano, para você, é sinônimo de liberdade. 2 viagens internacionais no ano, para você, é sinônimo de liberdade. Então, isso começa lá naquele exercício de mentalidade, de autoconhecimento, para você mesma definir o que é liberdade para você, tá? E a gente sempre trabalhar isso, de olhar para a nossa própria evolução, da gente não trabalhar a questão de comparação, porque cada mulher está em um ponto de partida diferente. Cada uma tem a sua jornada, né? E às vezes a gente se compara demais, gente, principalmente com as redes sociais, que tá tudo estampado lá. A gente olha para a vida dos outros e a gente acha que é perfeita, que não tem nenhum problema, que a gente quer viver igual. Mas a gente tem que desenhar a vida que a gente quer viver, construir esse plano de liberdade, né? Então, liberdade financeira é isso, é você ter dinheiro para realizar as suas próprias escolhas. Isso é muito, muito importante. E aí, qual que é a proposta de valor dessa jornada de mentalidade, planejamento e metas, organização e investimentos? Foi daí que foi fundada a minha metodologia Flow. O Flow, gente, ela é uma metodologia que ela foi pensada como um processo de reeducação financeira, tá? Onde eu te ajudo a trabalhar exatamente esses hábitos que estão sabotando a sua saúde financeira e que muitas vezes sozinha você não está enxergando o que é, qual que é o problema, tá? Porque muitas vezes o problema não é a falta de dinheiro. De 80% das clientes que chegam aqui, não é falta de dinheiro. É o que vocês estão fazendo com o dinheiro que vocês recebem. São aquelas decisões ruins que a gente está tomando, e aí a gente vai descobrir o que é que está pegando, se é falta de informação, se é contexto, se é crença, se é gatilho mental, que vocês estão sendo aí bombardeados daqueles aplicativos, né, de loja que vem promoção toda hora, e isso não faz bem para você, e aí você acaba comprando. Então, tudo isso a gente analisa dentro dessa metodologia, tá? E aí que você aprende a realmente cuidar do seu dinheiro através de um método prático, porque, como eu falei, às vezes a falta não é de dinheiro, mas sim de não administrar o que você tem de forma inteligente, tá? E aí, se for necessário trabalhar um pouquinho mais e fazer uma renda extra para sair de um contexto que está muito ruim, de endividamento, por exemplo, o ideal é a gente realmente trabalhar um plano de renda extra, fazer um pouco mais de dinheiro naquele momento. E, falando em renda extra, existem 3 tipos de renda, gente. A nossa renda ativa, que é a renda que vem do nosso trabalho. A renda passiva, que ela vem dos investimentos, de negócios, de coisas que a gente recebe, que a gente não precisa trabalhar efetivamente para receber aquilo. Ou a renda extra. A renda extra é quando a gente consegue monetizar alguma habilidade que a gente tem, tá? Então, vou dar um exemplo aqui da Michelle, que eu sei que ela faz algumas coisinhas aí de renda extra. Então, a Mi tem o trabalho fixo dela, ela trabalha como fotógrafa de fim de semana e também ela trabalha com revenda de Tupperware, por exemplo. São 3 fontes de renda diferentes. Isso é
Ótimo, isso é genial, porque a gente não pode depender de uma fonte só, porque se a gente perde essa fonte de renda e a gente não tem reserva, é aí que acontece bololô financeiro na nossa vida, tá? Então, quanto mais fontes de renda a gente tiver e a gente saber usar esse dinheiro de forma inteligente, melhor para nós, que a gente acelera ainda mais os nossos resultados, tá? Então, eu consigo te ajudar em diversas áreas do seu contexto financeiro, sejam eles dívidas, orçamento, redução de despesas, se você já identifica que você é uma mulher que gasta muito com supérfluo e não consegue trazer esse dinheiro para metas, porque você realmente não sabe nem quais são suas metas, a gente trabalha isso. Mindset financeiro, que é realmente essa questão de autoconhecimento, de você olhar para dentro e você ver o que é melhor para você, desenhar essa vida que você quer viver. Hábitos de consumo, como é que você tem tomado essas decisões, se elas estão sendo muito emocionais do que racionais. Uso inteligente do cartão de crédito, porque sim, gente, cartão de crédito, ele não é o vilão, tá? O vilão da nossa vida financeira somos nós mesmos, a gente que não tá sabendo usar o cartão e aí tá extrapolando o orçamento, usando até ele como uma extensão de salário, por exemplo, né? Então, o cartão de crédito, ele pode sim nos ajudar muito nessa questão financeira, desde que a gente tenha maturidade para usar ele, tá? Renda extra, como eu falei para vocês, se o seu salário hoje não está sendo suficiente, você está no cenário crítico, é uma opção, tá? E aqui vai muito de você ser fiel aos seus planos e sonhos. Se a gente entra no diagnóstico que não tem para onde correr, gente, vai ter que trabalhar mais. Se é isso que está travando o seu crescimento financeiro, faça, se dedique por um tempo. Eu sei que é cansativo, eu sei que é colocar mais coisas na nossa rotina, mas é importante, tá? Então, a gente precisa abrir mão de algumas coisas para conquistar outras. Metas financeiras, muitas de vocês não sabem como criar as suas metas. Vocês têm, mas, na verdade, o sonho, mas a meta você não tem. Você não sabe quais são os objetivos que você tem que ir alcançando semanalmente, mensalmente, para que lá no futuro você alcance aquela meta, né? Planejamento, que é a gente deixar de ser imediatista, parar de ficar pagando incêndio e realmente ter essa visão mais de longo prazo, né? Formação da reserva financeira, primeiros investimentos. Então, tá, eu não sei nada, não tenho nem cadastro na corretora, não sei como funciona a bolsa de valores, não sei qual que é meu perfil de investidora. Então, você está no lugar certo. E, por último, a soma de todas essas outras áreas é a questão de liberdade financeira. Quando você entende esse ciclo, você começa a trabalhar esse caminho realmente, a maior liberdade financeira, liberdade de escolhas, de você ter mais qualidade de vida, tá? Então, como é que funciona a metodologia? Ela é baseada em 4 etapas, como eu falei para vocês. O primeiro módulo do Flow, ele é focado em finanças comportamentais. Então, é aqui que a gente fala sobre essa análise interna, né? Como é que o nosso cérebro funciona, a parte rápida, a parte devagar, como é que a gente sai do piloto automático, como é que funciona esse processo de tomada de decisão, tudo com plano de ação e exercícios para serem executados. Então, são aulas super práticas, objetivas, didáticas, da mesma forma que eu estou trabalhando aqui com vocês, trazendo sempre uma tarefa a ser executada, porque senão vocês não conseguem, gente, memorizar, internalizar aquele conteúdo que vocês estão consumindo, tá? Por isso é tão importante essa execução de plano de ação e exercício. Depois que você entende o seu contexto de dentro para fora, essa questão mais comportamental, aí sim você parte para o seu plano de liberdade. Então, como é que você constrói a sua liberdade, essa vida que você quer viver, essa vida com as viagens, essa vida com as roupas, com a bolsa nova que você quer? Como é que você constrói isso com o seu primeiro carro, né? Com planejamento e metas. Então, existe um método para você criar uma meta financeira. Não é assim, casa própria, R$ 1 milhão em 5 anos. Não é assim. Existe um passo a passo para que você crie essas metas e ele se chama método SMART, tá? Então, ele funciona como um checklist, onde eu dou vários exemplos, dou um direcionamento para vocês. Primeiro você cria o seu mural dos sonhos, porque a visualização ela é muito importante e ela faz um link direto com a questão de mentalidade, para que você tenha insumos e ferramentas para executar esse planejamento de metas, tá?
sempre com aqui também plano de ação e exercícios. Depois que você trabalhou sua mentalidade e você já tem o seu plano, você sabe exatamente onde você quer chegar, a gente organiza a casa, tá? Por quê, gente? Olhar para o futuro precisa ver como é que você está hoje, tá? Então, como é que a gente organiza a casa? Criando o seu orçamento financeiro. Então, eu ensino você a criar um orçamento financeiro em 5 fases, tá? Primeiro você olha para a sua renda, depois você olha para suas metas e sonhos, depois você olha para os seus gastos essenciais, para os seus custos fixos, seus custos variáveis, você olha para dívidas, e assim você vai construir todo o seu orçamento, tá? Aqui dentro de organização, eu também falo sobre o uso inteligente do cartão de crédito, ou então como você pode usar o seu cartão ao seu favor, tá? E estratégias de renda extra. Se você identificou que para você é o ideal, que só a redução, a otimização de gastos não vai ser suficiente, trabalhe renda extra, principalmente se você só tem uma fonte de renda, tá? Então, o ideal é a gente começar a fazer renda extra para sair do sufoco e depois usar renda extra para acelerar o nosso planejamento de investimentos, tá? E o último o passo, né, para fechar com chave de ouro esse ciclo é um módulo de introdução ao investimento, né? Eu chamo ele de warm-up, que é aquecimento para o futuro. É aqui que você aprende como multiplicar o seu dinheiro. Se você não investir o seu dinheiro, gente, você vai passar a vida toda tendo que trabalhar para ter dinheiro, tendo que trabalhar para pagar conta, tá? A gente só consegue gerar renda sem trabalho, sem esforço, através de investimento, que é criando renda passiva, tá? Então, aqui eu falo um pouco sobre isso. Tem um guia maravilhoso de investimentos, onde eu explico exatamente quais são os indicadores de mercado, o que, quando vocês olham lá a notícia de a Selic subiu, a Selic caiu, o que isso impacta na nossa vida, né? No nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Tudo isso é conhecimento base que vai nivelar e vai te levar para o próximo nível de consciência financeira, tá? Então, aqui nesse módulo eu trabalho mais essa questão de investimentos, você entender a tríade do investimento, quanto maior o risco, maior o retorno, né? E quanto você está disposta realmente a executar esse plano com constância e usar os juros compostos e o tempo ao seu favor. E como é que funciona o acesso no Flow, tá, gente? O acesso às aulas, ele é liberado de forma imediata, assim que você finalizar a compra através da plataforma KiwiFi, tá? A KiwiFi é super dinâmica, tem uma área de membros maravilhosa, ela tem um módulo de boas-vindas, explicando exatamente todas as ferramentas, todas as coisas que você vai precisar para executar, tá? Então, você vai ter acesso ao método Flow gravado durante 1 ano para você fazer no seu tempo, rever quantas vezes forem preciso, porque a gente tem status na nossa vida financeira, às vezes nesse último trimestre você está de um jeito, no meio do ano que vem você está de outro, com outra percepção, e você sempre vai poder rever essas aulas, tá? Você tem suporte didático via plataforma, então lá tem a área de comentários. Viu algum termo, alguma coisa que você não entendeu, você pode me deixar um comentário lá. Ou, Thay, eu entendi tal parte, mas não consegui aplicar na minha vida. Como é que eu posso trazer isso para o meu contexto? Qualquer tipo de suporte, apoio, vocês podem deixar na área de comentários e em até 48 horas a gente retorna, tá? Vocês vão ter um guia prático de boas-vindas, de como você absorver o máximo dessa experiência, né? E principalmente dessa comunidade. Porque quando você entra no Flow, você vai ter acesso a todas as outras mulheres que estão na nossa comunidade, que estão passando pelo mesmo processo de conhecimento que você também está, que são mulheres que vão saber falar sobre dinheiro com você, mulheres que estão preocupadas com o seu crescimento, né? E em apoiar umas às outras. Então, em todos os módulos, vocês sempre vão ter exercícios e planos de ação para serem executados, tá? E o ideal é que vocês façam antes de avançar para o próximo módulo, para que vocês realmente abracem essa transformação. Tem materiais de apoio em PDF, checklist, tem e-book, tem vários guias práticos que eu coloquei lá, e bônus exclusivos para a primeira turma. Somente para essa primeira turma do Flow, eu vou dar mentoria em grupo. Então, além de você ter acesso ao método gravado com aulas práticas,
Teve alguma dúvida, você não quer levar na área de comentários, você pode trazer nas nossas reuniões ao vivo, onde é uma reunião de aceleração. Então, eu vou pegar exatamente a metodologia, ver o que vocês executaram, o que falta para você realmente avançar e ter essa transformação aí nesses últimos 3 meses do ano e já conseguir criar o seu planejamento para 2025, tá? Então, nós faremos juntas esse processo, igual nós estamos aqui no ambiente super aberto, seguro, para que você possa realmente expor quais são os seus desafios, quais são os seus obstáculos, e eu vou estar lá acompanhando de perto, honrando vocês, né? Essa primeira turma, a turma fundadora do Flow, tá bom? E quem aplicou o método já teve vários resultados. Gente, quem me acompanha nas redes sociais, eu convido vocês, né, a olharem os destaques. Tem chuva de feedback do quanto de coisa incrível que as minhas alunas conseguiram através desse método, do Flow, tá bom? Então, tem vários depoimentos. Teve aluna que já comprou casa própria, porque eu ajudei nesse processo de, entender realmente qual é a casa, vamos buscar, vamos orçar, cabe dentro do seu contexto? Você tem? Tem, então bora fazer acontecer, né? E eu sempre falo, com planejamento financeiro você pode tudo, gente. Eu trago essa linguagem mais acessível para que vocês realmente consigam entender que sim, é possível. Se a Thay conseguiu, se a Mari conseguiu, se todas essas outras meninas tiveram resultado, vocês também vão ter e ainda mais potencializado com o meu apoio, tá? E qual que é o investimento para você ingressar no Flow hoje? É menos do que uma pizza por mês, gente. 12 vezes de R$ 49,90 ou R$ 497 à vista, tá? E eu trouxe ainda, além desse bônus da mentoria, eu trouxe um a mais ainda, ó, tá? Fui bem boa aqui com vocês. Vocês ingressando no Flow, vocês vão ter 50% do valor pago, então 50% aqui de 497 de cashback para ingressar na mentoria, tá? Então, se você executou o Flow, conseguiu sua transformação e você quer continuar comigo ou quer avançar em outras demandas financeiras que você tem para subir mais um nível, você pode usar 50% do valor pago para ingressar na mentoria, tá? Então, eu vou deixar o link aqui para vocês de acesso. Lembrando que estou abrindo aqui, primeiramente, para quem está comigo, para quem está no grupo VIP do WhatsApp. Assim que a gente encerrar as vagas, eu tiro essa oferta do ar, tá? Porque, como tem o bônus da mentoria em grupo, eu quero olhar de forma bem próxima para todas as demandas que vocês me trouxerem. Se for um número muito grande de pessoas, eu não consigo entregar com tanta qualidade como eu gostaria, tá? Por isso eu estou abrindo hoje, vou abrir aqui no grupo do WhatsApp e só depois vai para os stories, para que o público também tenha essa oportunidade de ingressar no Flow. A gente tem várias mulheres que estão animadíssimas para viver realmente essa transformação, tá? Então, eu estou deixando aqui o link de compra para que vocês ingressem no Flow. Agora, a gente tem 15 minutinhos, eu vou deixar aberto a dúvidas, caso vocês queiram pontuar alguma coisa. Aqui nós temos a área de membros, lindo, dentro da QIFI. E você tem 7 dias, né, direito do consumidor. 7 dias você adquiriu o Flow. Tá, não é para mim, não acho que vai resolver, o que eu acho dificilmente que você passe por isso. Você tem a garantia, você pode receber o seu dinheiro de volta, tá? Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente vai disponibilizar a oferta, se vocês já quiserem escanear aqui o QR Code. Nós teremos um happy hour de boas-vindas no dia 24 de outubro, onde a gente vai comemorar todas essas mulheres que tomaram a decisão de investir na sua vida financeira, e a gente vai viver essa transformação juntas e celebrar, porque a gente merece, né? A gente merece demais investir no projeto mais importante da nossa vida, que somos nós mesmas. E além do happy hour de boas-vindas, a gente vai ter alguns desafios também, que é o desafio 5K, onde eu vou presentear todas as meninas que alcançarem os seus primeiros 5 mil reais de investimento. Eu vou ter um prazer imenso de dedicar aí um presente para vocês, para comemorar essa jornada que eu sei que não é
Não é fácil, não é fácil a gente sair da zona de conforto, não é fácil a gente tomar a decisão de melhorar de vida, mas eu estou aqui para isso, para dar a mão para vocês e a gente fazer acontecer juntas. Então, vou deixar aqui uns minutinhos, se vocês quiserem compartilhar algo, aproveitem. Acho que alguém tinha levantado a mão aí, né, Ju? Ai, tinha alguém que levantou a mão e depois baixou. Meninas, deixa eu ver aqui os comentários. Se alguém tiver alguma dúvida, tiver algum ponto. Ah, são agradecimentos. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Espero vocês no Happy Hour de boas-vindas e bora fazer acontecer. Um beijo e muita gratidão pela oportunidade de estar com vocês aqui hoje e compartilhar parte do meu conhecimento. Então, vamos juntas. Obrigada, meninas. Obrigada, Thay. Beijo.